Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 27 de julho. A lição 5, ela tem como título A Igreja, um Templo Sagrado. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. E aqui nos ensina que nós devemos viver em união em Jesus e como assim fazendo parte assim da igreja dele. E todas as pessoas, né, que vivem unidas, né, em torno do nome de Cristo, creem nele, elas tornam-se parte desse edifício, né? Desse templo sagrado de Deus e que elas são assim construídas, né, lado a lado com as outras pessoas para tornarem-se uma casa onde Deus possa habitar no meio deles e que o seu Espírito pode realmente atuar em cada uma das pessoas. E vejam, né, aqui quando fala no verbo lado a lado com outras pessoas, o verbo está no passivo, né, onde são construídos, né, não é a nossa ação. Ali diz que é construído pelo poder do Espírito Santo, mas a graça de Deus que nos torna assim pedras vivas, né, que o apóstolo Paulo fala aqui, nessa construção. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 2 Coríntios 6,16, Paulo também afirma que as pessoas que creem são templo vivo, né? Quem crê nesse Deus vai estar lado a lado com pessoas diferentes, né? Personalidades diferentes, formando um só corpo. E essa igreja é um processo assim de construção, sempre reformada, né? E é o local da morada, né, do Criador do Universo, o Deus que nos une em nome do seu Filho amado Jesus. E a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala justamente dessa igreja e das relações com Cristo, onde cada pessoa dessa igreja ela é fundamentada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A carta em seu conteúdo menciona que Cristo não pertence a um povo, mas se une aos povos sob o mesmo alicerce. E em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22, Paulo apresenta o centro teológico de toda a carta, onde os gentios e judeus, né, e cristãos são unidos justamente pela cruz de Cristo. E sabemos que essa aproximação ela não se deu assim rapidamente, né? Ela levou um determinado tempo e até nós podemos afirmar, né, que isso se nós pensarmos, né, hoje mesmo, né, nós temos dificuldades, né, para nós aceitarmos pessoas diferentes, pessoas estranhas, né, novos membros de outras comunidades, quando eles chegam, quando nós os desconhecemos, principalmente aqueles, né, que hoje, né, eles criaram outros gêneros, né, pelo próprio homem, que ainda não se converteram. E se nós olharmos, né, a carta do apóstolo Paulo, nós vemos lá no capítulo de Efésios 2, versículos de 1 a 10, ele nos ensina que nós vivemos em união com Jesus, enquanto lá nos versos de 11 a 22 nos ensina que nós vivemos em união uns com os outros, como parte, né, da igreja de Cristo. E a morte de Jesus, ela trouxe benefícios, né, ao ser humano. No sentido assim, vertical,
onde ali foi restabelecido assim um relacionamento entre o ser humano e Deus, que fala em Efésios capítulo 1, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e os horizontais, né, que é a consolidação de nosso relacionamento, né, de umas pessoas com as outras, né, que está lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. E por isso que o apóstolo usou na sua carta, né, um conjunto assim de imagens para assimilar a unidade, né, necessária, né, entre judeus e gentios para a construção de uma nova igreja comprometida com Cristo. E no verso 14 desse mesmo capítulo 2 de Efésios, nós observamos que para ninguém está negado o acesso à boa notícia de paz, onde ela é um presente de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus, que terminou com a barreira, né, entre ele e a humanidade e entre os gentios e judeus. A cruz, ela demoliu o que separava gentios dos judeus, incluindo, né, o uso indevido da lei com o propósito, né, de ampliar o abismo, que fala em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 18. E Jesus também construiu um incrível, né, e novo templo composto por crentes, tudo realmente pelo seu amor. Antes de Jesus vir a esse mundo, os gentios eles eram excluídos da adoração dos lugares sagrados e se juntaram depois da cruz, né, para se tornarem um novo templo. Todas as pessoas se tornam parte da igreja, do santuário dedicado ao Senhor, através do sangue de Jesus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, e eles têm o privilégio de viver em união com Jesus e entre os seus irmãos. E Paulo fala que através de nossa fé em Cristo, nós somos libertados das correntes do pecado e transformados em novas criaturas para vivermos em harmonia com as demais pessoas. Isso é quem faz essa modificação, é a graça de Deus, que nos liberta para uma vida preenchida por um propósito do Criador. E por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22, ele fala assim de um convite a todas a viverem uma nova luz sobre um prisma de união e ser um templo sagrado, onde as pessoas se tornam pedras vivas, né? Onde as pessoas comprometidas fazem parte desse templo e todos adoram e louvam ao Senhor, unidos diante da presença do Criador, compartilhando-se o mesmo amor, a unidade, proclamando ao mundo o Evangelho da salvação. O apóstolo Paulo, ele empregou a metáfora do templo aqui em Efésios 2, para representar a igreja numa figura assim culminante da plena inclusão dos gentios na igreja, ou seja, os estrangeiros, onde antes os judeus estavam assim banidos antes, né, os gentios, eles estavam banidos da adoração no pátio de Israel, no templo. E eles não só ganharam acesso, mas também se tornaram materiais de edificação para um novo templo, para a morada de Deus no Espírito, que fala em Efésios 2, versículos 18 a 22. O que nós vemos é que com este templo sagrado, ali foi um lugar onde que todos passaram a se sentir melhores, bem, né? E assim que deve ser em todos os templos, né, de Deus, que as pessoas sejam amadas, respeitadas em todos os sentidos, né, que sejam bem-vindas como pedras vivas que possam contribuir para esse templo.
E cada pessoa é importante na construção, na edificação desta igreja, onde ela pode usar os dons e talentos que Deus deu a ela e para o bem de todos, onde somos chamados para viver uma santidade. O que nós vemos que os autores do Novo Testamento, eles empregaram a metáfora, né, do templo para visualizar a santidade da igreja, o papel de Deus na fundação e no crescimento da igreja, essa união dos crentes dentro dela. A metáfora foi usada em conjunto com a língua biológica, né, que fala ali em Efésios capítulo 2, 21, onde o templo cresce e o processo de construção vai gradativamente crescendo, e foi frequente e realçado, né, o nome de Cristo, que está em Efésios capítulo 2, versículos 22. Cristo mantém e faz crescer a obra de dedicação, né, de cada um ao Senhor. A igreja de Deus tem estabilidade e firmeza. E ela é dinâmica, inclusiva, né, aberta para todos. Nela Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ele mesmo disse para todos nós. A construção de Deus, nós somos sendo assim usados, né, como pedras vivas que Paulo fala. O fim do reino já iniciado, né, com o próprio Cristo, é esta finalidade, né, que essas pessoas sejam utilizadas dentro do tempo. E nós vamos assim, sempre em direção àquele que nos dá força e nos conduz, caminhando realmente conforme o seu poder na nossa vida. E todas as pessoas que vivem unidas em Cristo, creem nele, tornam-se parte, né, desse templo sagrado. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, pelo seu poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e entender que cada um faz parte desse templo sagrado de Deus. Todas as pessoas são bem-vindas. E o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, e você passa a manusear melhor as Escrituras e ter um entendimento, né? Amar mais até os teus inimigos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições, mais brigas, mais contendas, não haverá. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.